4 verdades sobre o Mashiach. Primeira verdade: o Mashiach, ele precisa ser descendente do rei Davi. Isto é, o Mashiach, ele precisa nascer de pais biológicos. O verdadeiro Mashiach, que as escrituras sagradas, que a Torá, que os profetas relataram, ele precisa nascer de um pai e de uma mãe. Entendeu? Pega a visão. O Mashiach precisa nascer de um pai e de uma mãe. Só por isso, muitas teorias aí já caíram por terra. Mas com base no que nós podemos afirmar isso? Com base nas Escrituras. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, verso 4 em diante, que o Eterno, ele dá uma palavra para o profeta Natã. E o profeta Natã, ele vai falar com o rei, com o Melech Davi. Ele vai falar com o rei Davi. E está escrito em 2 Samuel 7,12. O profeta falando para o rei Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. O que é isso? O teu descendente é alguém que nasceu de Davi. Davi teve relação com a esposa e gerou o seu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Claro, aqui está fazendo uma referência, segundo Samuel 7, de Salomão, o filho do rei Davi, o descendente do rei Davi, Salomão. Então Salomão vai construir o Beit Hamikdash, o templo, e posteriormente Salomão iria gerar um filho, o filho de Salomão iria gerar um outro filho, e assim sucessivamente. Então repare que Deus estabelece o reino de Davi, o trono de Davi, e nós aprendemos que isso só é possível pela lógica do relacionamento entre um homem e uma mulher. Davi tem um filho, Salomão. Salomão deita com a sua esposa, gera um filho. Então, por via de regra, o descendente do rei Davi, os descendentes do rei Davi, inclusive o Mashiach, ele precisa ter um pai e ter uma mãe, que é uma lei ordinária da Torá, lá em Bereshit, onde Hashem disse para Adão e Eva que os dois seriam uma só carne. Então, por isso, crescei, multiplicai e povoai toda a terra. Isto é, os filhos nascem por meio de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Isso é uma lei, é um mandamento, está escrito lá no livro de Gênesis. Então não seria diferente com a linhagem do rei Davi. Davi iria gerar Salomão, o reino iria ser mantido, Salomão vai morrer, o filho de Salomão continua o trono. Então a linhagem, o trono de Davi se dá por sua descendência, isto é, um homem e uma mulher se relacionam e nasce um filho, um descendente do rei Davi. Só por isso, só por essa afirmação, que o descendente de Davi, inclusive o Mashiach, tem que nascer de um pai e de uma mãe, como relata 2 Samuel capítulo 7, e de acordo com as leis da Torá, livro de Gênesis, nós aprendemos que só por isso muita teoria que Mashiach não tem pai já caiu por terra. Então, o primeiro ponto, o Mashiach tem que ter um pai e uma mãe. Muito bem. Outros 3 pontos que vai acontecer na era do Mashiach está lá em Ezequiel, capítulo 37, verso de número 24. Nesse contexto, o povo judeu, eles estão cativos na Babilônia, já não existe mais templo, a nação foi destruída, e a profecia aqui aponta para o futuro. Ezequiel 37, 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Ora, nessa época que o profeta escreveu, Davi já estava morto há muitos anos.
Então, de quem que o profeta está falando? O profeta está falando do descendente do rei Davi, o Mashiach. Então, a segunda marca de quando o Mashiach estiver na terra é que ele vai reinar sobre o povo judeu. Porque Davi era rei, Salomão era rei. E a linhagem, o trono, tem que dar continuidade. Então o Mashiach, ele vai reinar sobre o povo judeu. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Então veja bem, ponto 1. O Mashiach tem que nascer de um pai e de uma mãe, conforme 2 Samuel capítulo 7, e de acordo com a lógica da criação lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, que Deus falou para Adão e Eva, vocês serão uma só carne. Então, se unam, crescei, multiplicai-vos e povoai toda a terra. Isto é, por meio da relação do casal, filhos iriam nascer. Da mesma forma, é referente à vinda do Mashiach. Ele vai ter que ter um pai e uma mãe, porque é descendente do rei Davi. É isso que fala para nós as Escrituras. Número 2, o Mashiach vai reinar sobre o povo judeu. Número 3, eles vão guardar a Torá, eles vão guardar os mandamentos. Então não existe isso. O Velho Testamento caducou, não vale mais, agora tem que olhar para outro livro. Não! Não é isso que vai acontecer. Outro ponto. O povo judeu vai habitar na terra de Israel. Habitarão na terra. Ezequiel 37, 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Isto é, a terra de Israel. Bom, só aqui eu já falei alguns pontos. O Mashiach tem que ter um pai e uma mãe. Ele vai reinar em Israel. Eles vão guardar os mandamentos. Então isso prova que a Torá, a lei de Hashem, ela não tem prazo de validade. E eles vão morar na terra. Eu quero acrescentar o quinto aqui. Ezequiel 37, verso de número 27. O meu templo, o meu beit, o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifico a Israel, quando o meu santuário, o meu templo, estiver no meio deles para sempre. O quinto sinal, o templo vai estar na terra de Israel, e as nações vão ficar encantadas, porque o templo vai ser um testemunho para as nações que Deus, que a era messiânica chegou e Deus está cumprindo a sua promessa. Ora, essas coisas ainda não aconteceu, porque o profeta Ezequiel fala, o templo vai ficar para sempre. Então todos os candidatos que tentaram ser Mashiach, que vieram, não foram e não cumpriram esses requisitos das características de Mashiach. Então, esperamos o verdadeiro Mashiach. Shabbat Shalom!